Em Mateus capítulo 8, conta a história de um leproso que foi curado por Jesus. Jesus estava no monte e, ao descer, uma multidão descia junto com ele. No entanto, chegou um leproso, se aproximou de Jesus, o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode curar-me. E Jesus respondeu: Eu quero, seja limpo. E Jesus o tocou. Imediatamente ele foi curado. Algumas coisas eu gostaria de destacar nessa história que aconteceu. Primeiro de tudo, a lepra era um símbolo de pecado. Os judeus consideravam que se uma pessoa ficasse doente de lepra, essa pessoa teria pecado. Ela teria feito algo de errado, falado, pensado, realizado algo de errado. E por isso, como ela pecou, o pecado cria a separação entre Deus e homem. Então essa pessoa era obrigada a morar fora da cidade. Ela era banida, ela ficava excluída de habitar com os outros, com as outras pessoas. E é isso que o pecado faz. Ele nos separa de Deus, né? Então eles consideravam essa separação, esse rompimento causado por um pecado e geralmente não confessado. Outro ponto importante é que o pecado, a Bíblia fala que o pecado gera morte, né? O salário do pecado é a morte. E essa doença realmente, na época, a lepra, não havia cura. Portanto, quem estivesse doente de lepra, muitas das vezes estava condenado a morrer. Então aí há um outro símbolo do pecado. O pecado gera morte. E como a lepra era uma doença contagiosa, então você não poderia tocar em algum leproso, pois corria o risco de se contaminar. Então, até por isso, quem estava com lepra era obrigado a morar fora da cidade. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? Que esse leproso, essa pessoa que estava condenada à morte, ao se aproximar de Jesus, ele pediu para ser curado, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias que viria salvar o mundo do pecado. Ele reconheceu que Jesus tinha o poder de curar, não só curar, mas de exterminar com o pecado. E Jesus, como veio exatamente para isso, para nos libertar do pecado, Jesus tocou nele. Jesus foi até ele para tocá-lo, libertar do pecado, porque Jesus fez isso, ele deu a vida pelos pecadores. E isso enche o meu coração de alegria e pode encher o seu também. Saber que Jesus não tem acepção de pessoas, Jesus está disposto a curar, Jesus tem poder para curar e poder para nos libertar do pecado. Glória a Deus por isso, não é mesmo? E que possamos sim sempre nos aproximar de Jesus, não só por conta de uma lepra, por conta de uma doença ou por conta de algum problema, mas que possamos nos achegar a Jesus como aquele que é o libertador, o salvador das nossas vidas.